Boa noite, eu sou o Serginho. Para mim é um grande prazer ter essa conversa com você nessa noite. Motivo de grande alegria que eu possa compartilhar e eu espero, tenho desejo, que Deus de alguma forma com essa mensagem possa abençoar a sua vida. Você que me assiste agora transmitido online ou você que assiste essa gravação, eu espero que o Espírito chegue sobre você. Eu andei pensando nessas últimas semanas, me coloquei a refletir sobre o que tem acontecido. Sobre esse momento de crise que estamos vivendo, sobre as dificuldades que estamos passando. Uma das coisas que eu acho que nos incomoda muito nesse período é a falta de respostas. A nossa cultura, o nosso mundo ocidental, a nossa origem hoje é fruto de um racionalismo. Nós acreditamos que temos resposta para tudo, nós somos filhos do mundo científico. E de repente, quando as coisas aparecem sem respostas, quando nós não sabemos os porquês, isso nos incomoda de maneira muito profunda. Em teologia, a gente pode entender isso como uma síndrome de ser Deus. Esse nosso desejo de controlar todas as coisas, de conseguir tomar o futuro nas mãos e fazer acontecer como nós queremos. Esse vírus serviu de alguma forma, não enviado por Deus, mas de alguma forma, para nos trazer a dimensão sobre como nós não temos controle sobre todas as coisas. Sobre como nós não conseguimos fazer o exercício de ser Deus. Talvez ele sirva para um despertar. Esse erro não é restrito a pessoas que não têm uma compreensão bíblica ou que não passaram por um processo de instrução a respeito da Escritura. Eu tenho visto nas últimas semanas e acompanhado por meio das redes sociais, das transmissões, das gravações, dos materiais de conteúdo produzidos por diversas igrejas, pastores tentando responder as perguntas a respeito desse momento. Por que Deus permite o coronavírus? O que isso quer dizer para nós? É o coronavírus um castigo de Deus? E vez após vez, tentando buscar respostas, porque assim foram treinados para fazer, assim foram treinados dentro de uma teologia sistemática, dogmática, para terem respostas, ainda quando elas faltem. Então as respostas que eu tenho ouvido têm me incomodado profundamente. Eu quero ser sincero com você. Eu não tenho respostas. Eu não tenho respostas para te dar. Eu não sei por que as coisas acontecem como acontecem. Eu não sei por que a vida tem sofrimentos. Eu não entendo por que o sofrimento faz parte da vida. Eu não entendo por que Deus, todo-poderoso, onisciente, onipotente, permite no mundo o caos. Eu tenho uma ideia disso e eu quero conversar sobre o sentido disso com você nessa noite. Mas que deixe claro e fique claro, eu não confesso e não acredito em um Deus que enviou o coronavírus como uma punição. Isso não faz parte da minha ideia de quem Deus é. Não é assim que eu leio o que Ele fez pelas pessoas à minha volta, o que Ele fez por mim e o que eu enxergo dele da Escritura. Apesar de eu não ter respostas, eu acredito que o sofrimento sirva para algo. Ele não é enviado por Deus, mas ele é uma realidade da vida e eu e você não podemos negar isso. Vez após vez, ao longo da nossa história, nós encontramos coisas, desafios, problemas ao longo do caminho. E nós chamamos eles de sofrimento. E de fato eles são, porque na realidade eles machucam, dói. Vêm de diversos lugares, de diversas formas. A vida é cheia das alegrias e das boas coisas, mas também é cheia de lugares que nós chamamos de sofrimento. Nas últimas semanas eu li muita coisa a respeito do sofrimento, explicações bíblicas, maneiras de defender Deus, maneiras de trazer a realidade do que isso significa. E eu confesso que essas respostas também foram insuficientes. Um desses materiais me chamou muita atenção. Um rabino chamado Harold Kushner escreve um livro com o seguinte título: Por que coisas más acontecem a pessoas boas? Por que coisas más acontecem às pessoas boas? Título muito sugestivo. O interessante do rabino Kushner é que ele não escreve como alguém que está tentando fazer teologia sobre o sofrimento.
Ele escreve a partir de um filho morto, de uma doença degenerativa, sem cura, e passando por todo esse processo, ser um rabino, ele começa a pensar a respeito do sofrimento de um jeito muito diferente. Não, o Rabino Kushner não vai dizer, como nós temos ouvido, o absurdo de um Deus que envia uma infecção ao mundo para matar pessoas e puni-las. Ele não pensa assim e eu também não penso. Mas ele diz, o sofrimento é uma realidade. Eu gosto de uma citação do Rabino que diz o seguinte a respeito do que ele acredita e como ele pensa. Podemos nunca entender por que sofremos ou sermos capazes de controlar as forças que causam o nosso sofrimento. Mas podemos ter muito a dizer sobre o que o sofrimento fez em nós. Em outras palavras, o que ele está dizendo para a gente é: eu não tenho respostas do porquê sofremos. Eu não tenho respostas dos motivos. Eu sei que o sofrimento aparece na nossa história de vida e eu sei que ele tem uma capacidade de nos transformar em algo. Eu tenho orado por mim e espero isso para você também. Que esse momento de isolamento social, de dificuldade nas rotinas, de dificuldades econômicas, de dificuldades dos nossos sonhos e planejamentos, sirvam para me transformar em alguém mais parecido com Jesus. Eu espero que esse caminho, no final, termine com uma experiência de sabedoria para mim e para você também. Eu já confessei a você aqui nesse vídeo que estamos conversando que não tenho respostas. Continuo afirmando isso. Porém, não quer dizer que eu não pense. Não quer dizer que eu não seja alguém que deseje orar, lamentar, perguntar, entender. Eu só não quero ser um absoluto que diz para você, é assim que as coisas são. Mas eu quero, junto com você, me colocar em oração, pensar a respeito de Deus, do que isso tudo quer dizer para a nossa vida. Eu tenho parado para pensar, então, como chegamos aqui. E me vem à mente uma história ao qual a Escritura se aventura para contar o que é esse mundo e de onde ele vem. Você que está na igreja há tanto tempo e que já ouviu essa mensagem algumas vezes a respeito desse livro, pode saber de onde eu estou começando. A Escritura abre com Gênesis 1 dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas no verso 2 essa história tem uma palavra que faz muito sentido para o tempo que a gente vive. O verso 2 vai dizer: a terra, porém, era sem forma e vazia. Eu quero que você se atente a essa palavra sem forma. A nossa tradução está assim. Porém, ele é o único termo hebraico, tohu. Esse termo quer dizer algo bagunçado, algo que está desestruturado, em desordem. A palavra melhor que o dicionário traz quando vai fazer o significado desse termo é caos. A terra estava um caos. A conclusão da criação, e você bem sabe disso, é Deus olhando para tudo que tinha feito e dizendo: eis que tudo ficou muito bom. Em outras palavras, Deus estava dizendo: o que eu fiz atingiu a minha medida de perfeição. O que eu fiz é muito bom, o que eu fiz é maravilhoso, é perfeito. A pergunta é então, nós somos do caos para a perfeição. E você também conhece a história. O homem a quem Deus criou como cabeça da sua criação, como aquele que tinha o governo de todas as outras coisas, a sua imagem e semelhança, virou as costas para ele. Decidiu tomar outro caminho, outra direção, outro rumo. E virando as costas para o Criador, toda a criação que estava abaixo desse homem foi junto com ele e se corrompeu. O interessante para essa nossa conversa a respeito de uma terra sem forma talvez seja dizer que nesse momento a terra volta a apresentar momentos de caos. Ela volta então a ter essa atmosfera e esse lugar de sofrimento. Nós percebemos isso quando Deus vai dizer, por exemplo, ainda nesse contexto de Gênesis, que agora há uma desconexão entre ele e o homem. Porque o homem que antes andava com ele na viração do dia, no fim da tarde, e caminhava com esse Deus, uma imagem linda diante do jardim, agora tem medo quando Deus volta após a sua queda. O homem que era perfeito na sua relação com o outro e com o próximo, agora chama a sua esposa,
aquela que era carne da sua carne e osso do seu osso, de a outra, a mulher que tu me deste. O homem que antes sabia o motivo de viver porque estava conectado ao seu Criador e ao seu próximo, passa agora, a partir dessa realidade da queda, a não pensar mais assim. E quando Deus aparece na viração do dia perguntando a ele: onde estás? A pergunta não é geográfica. A pergunta não é geográfica. A pergunta é existencial. Você se perdeu, homem que eu criei como cabeça da criação. E o meu jardim, que era o símbolo da perfeição, o que eu chamei de muito bom. O jardim, o lugar bom, o lugar das frutas, o lugar da delícia, apareceu de novo em caos. E não só desconexão com o Criador e com o próximo, mas com a própria natureza, porque o texto de Gênesis vai dizer: do suor da terra você comerás. E agora a terra vai causar espinhos, abrolhos, a natureza que antes se submetia a você por causa da sua imagem e semelhança, agora corrompida por causa do ato que você tomou com Deus. Essa imagem e semelhança que ainda é preservada em você, mas que é corrompida e que não tem mais a mesma força. Agora essa natureza não se submete a você voluntariamente mais, mas ela está em guerra, em confronto com você. Essa é a história que eu fico pensando a respeito de como o mundo começou. Em outras palavras, o jardim que era perfeito passa agora a ter de novo o caos. O tohu, a sem forma, a desordem aparece de novo no mundo. O homem passa a viver dessa maneira novamente. Existe um vídeo muito interessante, eu quero que você assista, que vai contar no filme Noé sobre como essa história da desordem aconteceu e como o mundo passou a viver depois disso. No princípio, não havia nada. Nada além do silêncio de trevas sem fim. Mas o Criador soprou perante o grande vazio e sussurrou: faça-se a luz. E a luz foi feita. E era bom. O primeiro dia. E então a luz disforme começou a ganhar substância e forma. Um segundo dia. E nosso mundo surgiu. Nosso lindo e frágil lar. E uma grande e calorosa luz nutriu seus dias. E uma luz menor regeu as noites. E houve a tarde. E a manhã. E outro dia. E as águas do mundo juntaram-se. E em meio a elas, apareceu o chão seco. Mas um dia se passou. E do solo cresceram coisas. Um tapete verde grosso se estendeu por toda a criação. E as águas também ficaram cheias de vida. Grandes criaturas das profundezas que não existem mais. Uma vasta multiplicidade de peixes, alguns dos quais ainda nadam por estes mares. E logo, o céu foi povoado de pássaros. E houve uma tarde e uma manhã, o quinto dia. Agora o mundo inteiro estava repleto de seres vivos. Tudo que rasteja, tudo que se arrasta e todos os animais que andam pela terra. E isso era bom. Estava tudo bom. Havia luz e ar, água e terra. Tudo limpo e preservado. Havia plantas e peixes e aves e animais, cada um conforme sua espécie. Tudo parte de um todo maior, tudo em seu lugar. E estava tudo equilibrado. Era paraíso. Uma joia nas mãos do Criador. E então o Criador fez o homem e ao seu lado a mulher, pai e mãe de todos nós. Ele deu a eles a escolha: seguir a tentação das trevas ou preservar as bênçãos da luz. E eles comeram do fruto proibido. A inocência deles foi extinta. E assim por 10 gerações desde Adão, o pecado esteve entre nós. Irmão contra irmão. Nação contra nação. O homem contra a criação. Matamos uns aos outros. Dividimos o mundo, fizemos isso.
O homem fez isso. Tudo que era lindo, tudo que era bom, nós destruímos. Assim, esse vídeo vai retratar bem um problema humano. Vez após vez, geração após geração, o homem tem vivido e convivido com esse caos que se instaurou a partir da sua decisão, a partir do que o mundo se tornou. De tempos em tempos nós temos um despertar, de épocas em épocas, de situações e culturas diferentes. Eu não nego que o momento que nós vivemos com o vírus não seja também um despertar. O Rabino Kushner tem razão quando vai dizer que nós não temos controle sobre o sofrimento. Tem razão quando no seu livro vai dizer que o sofrimento não é enviado por Deus. Mas também tem razão quando diz a nós que nós não temos controle, e esse é um grande sinal desse despertamento, a compreensão da humildade para perceber que eu não posso trazer ordem para o caos. Eu não controlo o futuro, você não controla o futuro. Nós não temos condições de organizar o mundo conforme ele se tornou. E essa talvez seja a grande boa nova do Evangelho. Apesar de eu não conseguir e você não conseguir trazer ordem a esse caos que de novo renasceu, nós conhecemos alguém que pode. Quando nós percebemos esse caos, algo nos chama atenção, porque ele não é um caos que se instaura somente algo externo a nós. Porque é bem verdade, se você olhar agora para a sua interioridade, para quem você é, você vai perceber esse caos em você também. Dúvidas, ansiedades, percepções equivocadas do mundo, desejos contrários uns aos outros combatendo-se entre si. Nós somos também uma representação de onde esse caos nasceu. E esse caos também não é só interno, mas também é externo. A corrupção do mundo, a fome, a injustiça, o coronavírus. Em outras palavras, esse caos que está aí, talvez deveria trazer num momento como esse, onde nós percebemos a nossa impotência diante do que tem acontecido, a compreensão de que nós não temos controle sobre tudo. De que nós não conseguimos tomar o mundo nas mãos e fazer dele um lugar como Deus o fez. E nós não podemos voltar para aquele espaço sozinhos. Mas a humildade nos diz e nos levou, e a graça fez isso por nós, a conhecer alguém que pode transformar isso tudo. Jesus, quando veio fazer o seu anúncio, o Cristo, que é o Deus encarnado, quando veio entre nós cumprir o seu ministério, em Lucas capítulo 17, no verso 21, ele diz algo interessante. Quando questionado a respeito de como seria o reino de Deus, ele diz assim: o reino de Deus já está entre vocês. Em outras palavras, ele está dizendo: eu estou trazendo de volta o jardim. O jardim está voltando a existir. O jardim está acontecendo de novo. E vocês são parte disso. Vocês, os que creram em mim, são parte do jardim. O texto que eu quero que a gente comece a pensar nessa noite, e você que quer acompanhar esse texto com a sua Bíblia, fique à vontade para abrir, fica no Evangelho de João, no capítulo de número 1, a partir do verso 1. É o chamado prólogo de João. Texto muito profundo, denso, que trata de tantas coisas. E hoje eu quero que a gente pense a respeito de um termo que ele usa aqui. Porque se esse Cristo que nós cremos, esse Jesus, que é Deus encarnado, disse que o jardim estava entre nós de novo, que o caos estava sendo desfeito e que ele estava trazendo de volta a medida do muito bom de Deus, João vai apresentar ele em moldes, em maneiras de se colocar que são extraordinárias a respeito de quem ele é. O texto de João 1 diz assim: no princípio era o verbo. O verbo é a palavra logos, ok? Nós traduzimos o termo logos do grego para verbo. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E o verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu quero que você preste atenção nesse termo logos. Porque para nós traduzimos como verbo nas traduções mais antigas e como palavra nas traduções mais novas. No princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra. Mas o significado disso é muito maior do que a gente consegue ler de primeira. O Logos não é uma invenção cristã. Esse termo usado por João para dizer que Jesus é o Logos
não é uma invenção cristã. Ele já é uma herança da filosofia grega há muito tempo. Heráclito, no século VI, cunha esse termo para definir algo que os gregos viam no mundo. E olha só que interessante. Os gregos, na sua busca racional de compreender a existência, o que o mundo é, qual a sua origem, como as coisas acontecem, a filosofia grega, chega à conclusão que existe no mundo uma ordem. Existe por trás de todas as coisas algo que traz coerência, que ajusta o mundo, que o mundo não é um grande caos, mas que ainda existe na realidade uma coisa que é organizada. A isso eles chamaram Logos. A isso, essa ordem das coisas, a essa maneira de o mundo funcionar com sentido, eles chamaram Logos. E João é muito ousado, porque agora ele vai dizer no verso 14 desse mesmo capítulo, se você quiser ler aí, aquele que é o Logos tornou-se carne, esse que traz ordem ao caos, esse que é a ordem por trás do universo, esse que por meio dele foi criado todas as coisas, esse que eu estou falando, o Logos, ele se tornou carne e viveu entre nós. O Deus que primeiro fez do caos um jardim perfeito e nós tornamos de novo o caos no mundo, está agora de novo por meio do Filho, no meio da humanidade, habitando entre nós em carne, para trazer de volta o jardim. Eu quero que a gente pense a partir de 3 pontos nessa noite desse texto bíblico, sobre como esse caos, sobre como essa transformação está sendo feita por Jesus. Em outras palavras, como Cristo está nos chamando então a uma transformação no mundo. No verso de número 3 desse capítulo, João vai dizer: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe, nada do que foi feito, se fez. Em outras palavras, ele está dizendo que nós estamos retornando. Porque o Criador do mundo, que fez do caos o jardim, o fez por meio do Filho. Todas as coisas foram feitas por meio do Logos, do Jesus Cristo. E sem Jesus Cristo, nada foi feito. Verso 1, porque no princípio, ele estava com Deus, e ele era Deus. Em outras palavras, aquele que é o Criador e intermediário de tudo que existe, aquele que trouxe do caos ao jardim, aquele que trouxe do mundo em desordem a ordem de novo, a perfeição, está no meio de nós, trazendo um retorno a isso. Segundo ponto muito importante dessa mensagem que eu quero que a gente comece a pensar. No verso de número 5, o versículo vai dizer que as trevas não venceram a luz, mas que a luz submeteu, achatou as trevas. Em outras palavras, João está dizendo que tanto no ministério como o que Jesus fez depois, o que Jesus continuou por meio da sua igreja, da sua missão e tem feito até agora, nesse presente momento, para você que me ouve, é a vitória da luz contra as trevas. Em outras palavras, o caos tem fim. O mundo não vai permanecer para sempre com esse caos. O jardim, o reino de Deus que está entre vós, esse reino que Jesus trouxe quando veio inaugurar no mundo de volta o tempo messiânico, a ideia da salvação do que Deus tinha prometido desde a fundação do mundo, trouxe um fim ao caos, ao sofrimento, à morte. Nos deveria trazer profunda esperança, perceber e pensar que apesar das coisas que a vida traz e os seus sofrimentos que nós vemos aqui, ao qual Jesus não nos retirou deles, ainda assim ele nos disse como uma mensagem de esperança: aquele que fez todas as coisas retornou para trazer ordem ao mundo, e mais, as trevas nunca venceram a luz. Você pode viver com a consciência de acreditar que esse jardim está engolindo o caos do mundo. Eu sei que nesse momento é muito difícil pensar quando a gente vê tudo isso acontecendo. Billy Graham, quando questionado a respeito do fim das coisas, quando questionado a respeito do sofrimento, na sua sabedoria disse então que ele já leu a última página da Bíblia e ele descobriu que o bem vence. Você tem esperança.
Eu gostaria que, pensando como eu disse para vocês, não como um dogmático dando respostas a você, mas pensando como eu tenho feito aqui, você chegasse a essa mesma conclusão. Que as trevas, o caos, a desordem, não tem a resposta final nesse mundo. Que a última palavra não é dele, do mal, não é da escuridão, mas é de Cristo. E do Cristo que trouxe de novo a ordem, a perfeição ao mundo. Esse jardim está tomando conta do mundo mais do que as trevas. E vai chegar um dia onde treva nenhuma vai existir. No Apocalipse, os termos, por exemplo, são que será enxugada de nosso rosto toda lágrima. E eu sei que você, que talvez passe por esse momento com um anseio de sofrimento, ou sejam quais forem os outros sofrimentos que você teve que encarar ao longo da sua vida, seja como for, eu sei que você também anseia por esse dia. Eu não posso dizer para você quando isso vai acontecer. Mas eu posso orar e pedir, como estou fazendo agora, que essa esperança que me foi dada desse Cristo que vence todo o mal e que dessa luz que engole todas as trevas que existem, também venha para você por meio da certeza da fé. Seu coração se encha dessa paz e da esperança de saber que o mal não venceu nunca, como está dizendo aqui João o apóstolo. E por último nessa conversa, eu quero que você pense dentro de um verso de João. No penúltimo capítulo desse livro, ele nos diz algo muito importante que também é reverberado por todos os outros evangelistas. Ele diz no capítulo 20, no verso de número 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus está dizendo então, assim como eu vim trazer ordem ao caos, assim como eu sou o Logos, que trouxe por meio da criação a perfeição, assim como eu trouxe do caos a ordem, assim como eu vim de novo trazer o reino e o jardim, eu também envio vocês para fazer a mesma coisa. Vocês que são os meus discípulos, vocês que creram, vocês que receberam fé, vocês, eu vos envio, como eu também fui enviado, do mesmo jeito e com a mesma missão que eu vim fazer aqui. Em outras palavras, eu estou dizendo para você, plante jardins. Jesus deixou a sua igreja para trazer ordem ao caos, para trazer esperança onde ela acabou, para trazer paz onde ela sumiu. Plante jardins. Em cada desespero que você tem encontrado, em cada sofrimento que você tem tido contato, em cada ansiedade derramada sobre você, em cada necessidade econômica, sentimental, em cada necessidade humana à sua volta, plante jardins. Cada vez que você faz isso, um pedacinho desse jardim de perfeição nasce no mundo e esse caos diminui. Nós temos percebido nos últimos tempos que projetos e sonhos megalomaníacos e egocêntricos não são nada. Que as nossas certezas se desfazem como sopro. Que tudo que nós acreditamos ser importante se balança quando nós percebemos a fragilidade e a impotência da vida. Mas isso não muda. Fazer da vida das pessoas um lugar onde o jardim de Jesus veio plantar nasce de novo. Como eu faço isso? Eu já rodei esse vídeo para vocês uma vez, mas eu acho ele tão chocante e maravilhoso com apenas um trecho que eu quero que você assista isso de novo. Como eu faço? Para plantar jardim, para plantar pequenos espaços de ordem desse caos, de ordem desse sofrimento, de paz, de esperança na vida das pessoas. Assista e pense junto comigo. Então o senhor é ele mesmo, né? Quer mais provas? Eu não faço a coluna de sal há algum tempo. Não, tudo bem, eu acredito no senhor. É que eu não entendo por que o senhor escolheu a mim. Você quer mudar o mundo, filho. E eu também. Mas peraí, mas pra que uma arca? Serviria no caso de um dilúvio. Não faria isso de novo. Não faria. Ou faria? Digamos que o que eu fizer, farei porque amo você.
Veja bem, o senhor tem que entender que essa história de construir uma arca não faz parte dos meus planos. Eu preciso me instalar na minha casa, eu preciso causar uma boa impressão no trabalho. O quê? Seus planos são... Do que o senhor está falando? Olha, nós estamos falando de uma arca, não é isso? Quer dizer, uma arca é uma coisa enorme. Eu nem saberia por onde começar. Eu ouvi muito isso. As pessoas querem mudar o mundo e não sabem como começar. Quer saber como mudar o mundo? Uma atitude real de carinho e amor de cada vez. Ter as respostas não torna você nada. Mas a prática do amor do Cristo, o plantar pequenos jardins de esperança e paz ao caos que nós temos vivido, traz luz onde só parecia existir escuridão e torna você alguém mais parecido com Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, disse Jesus. Plante um pequeno jardim na vida das pessoas à sua volta. Diga a elas que existe alguém que está transformando o caos e a aparente sofrimento do mundo que não tem fim num grande jardim de perfeição de novo. E ele se chama Jesus Cristo. Eu quero que você tenha esse momento de oração em silêncio para pensar. E que o Espírito de Deus venha sobre você para trazer a mesma paz que tem trazido à igreja em todos os tempos. E que esse mesmo Espírito, por meio dos seus atos e das suas palavras, traga às pessoas também essa mesma paz e esperança. Vamos orar.